Olá, boa tarde, meus queridos. Estamos começando mais uma aula do GB Conectado com você. E hoje nós temos aí mais uma aula de redação comigo, professora Lívia. E nós vamos tratar sobre coisas super importantes hoje. Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre a competência número 2. Ela é muito importante, eu vou explicar para vocês o porquê. Vamos falar um pouco sobre repertório, que a gente vai entender o que é o repertório, o que a gente pode usar como repertório. E, por último, nós vamos falar sobre os textos motivadores, como a gente pode tirar informações dos textos motivadores que não vai configurar como um plágio, como uma cópia, né? Enfim. Então, vamos lá. Começando aqui pela competência 2, eu posso dizer para vocês com certeza que a competência 2 é a competência mais importante da redação. Por que eu digo isso? Lá na primeira aula eu expliquei para vocês que o Enem ele corrige, né, a sua redação, tem um sistema de correção dele baseado em 5 competências, né? Cada competência dessa tem alguma peculiaridade ali, né, algo que eles vão focar. Mas vamos supor, por exemplo, a competência número 1, que é a competência do domínio da norma culta, né, que vai ver se você está utilizando vírgulas corretamente, se você está construindo frases boas sintaticamente, se você está utilizando acento nas palavras, enfim, escrevendo as palavras corretamente, né, se você tem uma boa ortografia, tudo isso. Essa é uma competência, assim como todas, na verdade, que vai do nível 1 ao nível 5. Dentro da competência tem o nível 1 a nível 5, tá? E você pode zerar essa primeira competência, por exemplo, ok? Você não vai ganhar 200 nela, que é o nível 5, mas você vai ganhar 0, por exemplo. Se, né, supondo aqui que não vá de acordo com o que está pedindo aquela competência. Vai dar um baque na sua nota? Com certeza, né? Porque você só tem mais outras 4 competências para você tirar 200, né? Para você conseguir uma nota boa. Mas ela não zera a sua redação. Se você tirar um 0 nessa competência, ela não vai zerar sua redação toda, só vai diminuir a sua nota. O que não acontece na competência número 2, tá? Competência número 2, ela pode sim zerar a sua redação inteira. Pois é. Então temos que tomar muito cuidado. Por que pode zerar tudo? Nós temos aqui, na competência número 2, três grandes coisas que eles vão focar, né, na correção. Primeira coisa é o tema, tá? Coloquei o tema aqui 2 vezes, inclusive, o tema aqui no outro quadradinho também. No tema, o Enem está vendo se você interpretou de forma correta o que eu estava propondo, que o que o Enem propôs. Então, não pode haver aquilo que a gente fala que é a fuga ao tema, tá? Isso não pode ocorrer. Se você falar de coisa completamente diferente, ou então que tem relação, mas que não é exatamente o que o Enem falou, você está fazendo uma fuga ao tema. E também pode acontecer o tangenciamento do tema, mas isso a gente vai falar daqui a pouco, tá? Aqui é só para mostrar para vocês que se o corretor olhar na sua redação, e isso ele consegue ver desde a introdução, e ver que aconteceu uma fuga ao tema, que aconteceu um tangenciamento do tema, então ele nem termina de corrigir sua redação e já zera de uma vez. E zerando isso, como eu disse, zera todas as outras competências. Não importa se você fez melhor argumentação, não importa se você utilizou as palavras mais rebuscadas, se você utilizou todas as estruturas corretamente. Fuga ao tema, zero, tá? Então, esse aqui é o primeiro ponto, o tema. Então, vamos supor, você acertando, né, o tema ali, colocando direitinho o que o Enem está propondo, você pode ganhar de 0 a 80 pontos nessa competência, tá? 0 a 80 pontos. Aí,
vamos passar para o próximo nível, que é o tipo de texto. Então, depois que o seu corretor olhar e ver que você acertou ali no tema, que você compreendeu o tema, ele vai olhar a estrutura do seu texto, né? Eu falei desde a primeira aula também, o Enem pede um texto, a estrutura do texto dele é um texto dissertativo e argumentativo. Dissertativo porque você precisa dissertar, precisa falar sobre aquele tema. Argumentativo porque você precisa utilizar de argumentos, né, de técnicas ali para você expor o seu ponto de vista e fazer as pessoas acreditarem, né, convencer sobre o seu ponto de vista. Okay? Então essa é a segunda coisa que o Enem vai olhar na sua redação. Então ele vai ver lá se tem a estrutura direitinho de introdução, desenvolvimento, conclusão, se tem os argumentos, ok? Se está tudo certo, até a quantidade de linhas mesmo, né? Eu falei para vocês, cada aulinha que a gente teve separado sobre as estruturas, que tem uma quantidade de linhas assim certinha, né? Para a gente falar sobre lá na introdução, no desenvolvimento, na conclusão. Então, é importante se ver isso também, que às vezes a gente coloca um menor, muito menor do que o outro. Você escreve uma introdução ótima, 2 desenvolvimentos ótimos, ainda chega na conclusão, você faz 3 linhas de conclusão, né? Isso não é correto aos olhos do seu corretor, né? Isso vai ser chamado uma parte embrionária. Então, não vai rolar, tá? Mas, vamos lá. Compreendeu o tema, utilizou a estrutura, você pode ganhar de 80 a 120 pontos nessa competência, tá? O que vai fazer você ir para esse próximo e último nível, que você pode ganhar 200? Vai ser a aplicação de conceitos para desenvolver o tema, o que a gente quer dizer que é o repertório, tá? Então, o repertório é essencial para a gente conseguir 200, tá? Então, eu já vi algumas pessoas, né, se preocupando com isso, falando assim, nossa, mas eu não sei usar citação, não vou lembrar de nenhum filósofo na hora para utilizar, então isso quer dizer que eu não vou tirar uma nota boa? Você pode tirar uma nota boa, só que até 120, sem utilizar um repertório, né? Para você utilizar, quando você utiliza, na verdade, o repertório, você está levando a sua redação para outro patamar, outro nível, tá? E sobre o repertório, essa questão de não saber, ficar meio assim, a gente vai chegar lá. Eu vou mostrar para vocês que é muito mais fácil do que vocês pensam, tá? E eu coloquei aqui alguma coisa de não faça, né? Para não fazer. Então vamos lá. Primeira coisa, fuga do tema e tangenciamento relacionado ao tema. Agora eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Então, a fuga do tema seria você falar sobre algo completamente diferente do tema. Então, por exemplo, se o tema está lá sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil, você fala sobre violência contra a mulher, tá? Isso com certeza é uma fuga ao tema, que é algo muito grande. Porém, pode acontecer a fuga ao tema também por falta de interpretação do tema. Então, se eu estou falando sobre a democratização do acesso, eu não posso fazer uma redação inteira falando só sobre o cinema. Como o cinema surgiu, se o cinema é bom, se o cinema é ruim. Isso daí é uma fuga ao tema, tá? Porque o tema não é o cinema, tá? O tema é a democratização do acesso ao cinema. Então tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que desde a primeira aula lá, que eu estou pegando no pé aí, falando como que a gente tem que interpretar a frase tema, tá? Procurar aquelas palavrinhas-chave que vão guiar o nosso texto, que a gente precisa incluir no nosso texto, tá? E não vai acontecer isso de ter uma fuga do tema, tá? O tangenciamento ele é um pouco menor do que essa fuga. Então, por exemplo, vou utilizar essa mesma questão do democratização do acesso ao cinema. A palavrinha-chave que nós temos ali é a democratização do acesso, certo? Isso daí eu já falei. Então, se eu em nenhum momento no meu texto eu citar essa democratização,
Se eu só esquecer, eu compreendi, mas se eu não incorporei ali no texto, se eu não expressei ali no texto, você está fazendo um tangenciamento. Tá? Você está saindo um pouco da ideia, porque você precisa citar no texto essa palavra. Né? Nem, mesmo que seja por meio de sinônimo, mas você precisa, tem que estar presente ali. Tá? Isso vai demonstrar que você entendeu, que você compreendeu. Beleza? O segundo ponto é utilizar outra tipologia textual que não seja o texto dissertativo argumentativo. Né? Então, você tem que tomar cuidado, por exemplo, quando utilizar exemplos. Né? Você quer utilizar um exemplo de um livro. Se você descrever o livro todo lá na sua redação, já não é mais um texto dissertativo argumentativo, vira um texto expositivo. Tá? Então, tem que tomar cuidado em como que você vai utilizar também esses dados ao seu favor. Tá? De forma mais curta, ter exemplos curtos, que você possa linkar com a sua argumentação, né, para não se tornar realmente um texto expositivo ao invés de um texto dissertativo argumentativo. Tá? O terceiro ponto que nós temos é a cópia de trechos, os textos motivadores e a argumentação previsível. Então, no momento lá do repertório, se a gente não tem muita ideia do que é o tema, por exemplo, a gente olha lá nos textos motivadores e aí é que tá. Olhar nos textos motivadores é ótimo, porque dá realmente um guia para a gente do que o Enem está te pedindo. Né? Qual o tipo de argumento que ele está te pedindo, qual lado você tem que ir. Porém, não pode haver cópia de jeito nenhum. Se houver cópia, você zerou essa parte do repertório. Então, você fica naquele mesmo problema de conseguir apenas 120 nessa competência. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão da cópia. Os textos estão lá para te apoiar. Eles estão ali para te dar uma ideia, de repente, te dar um embasamento para alguma coisa. Mas utilizar exatamente o que está ali nos textos motivadores não é a melhor opção, mesmo que você não saiba sobre o assunto, tá? Tem algumas técnicas que você pode usar, que eu também vou falar daqui a pouco, que são melhores para isso, tá? Do que copiar completamente. E a questão da argumentação previsível é que, por exemplo, quando a gente pensa num tema aí sobre, por exemplo, o consumo de água no Brasil. Consumo de água. Primeiro argumento que vier na nossa cabeça, geralmente é um argumento de senso comum. É um argumento que todo mundo vai pensar. E então, é uma argumentação previsível. Tá? Então, nessa questão do consumo de água, por exemplo, é você falar que para diminuir o consumo de água, a gente tem que escovar os dentes com a torneira fechada. Isso daí é senso comum. Primeira coisa que um monte de gente vai pensar para botar na redação vai ser isso. Tá? Você tem que ir além. Você tem que pensar realmente ali raízes históricas, como que isso afeta socialmente, culturalmente, politicamente, economicamente, né? Todas aquelas dimensões de análise que a gente já veio falando nas outras aulas, né? Pensar a partir disso e sair um pouco desse senso comum, ok? Então, o que a gente tem que fazer para conseguir os 200? Primeiro ponto, desenvolvimento do tema por meio de argumentação consistente, ok? Então, compreendi o tema, desenvolvi aquele tema e utilizei uma argumentação consistente, nada de argumentação previsível. Segundo ponto, domínio do texto dissertativo argumentativo. Então, volta lá nos todos os nossos vídeos, assiste, olha a estrutura, né? O Enem, ele gosta dessa estrutura, né? Às vezes eu falo para vocês, olha, não é muito receita de bolo, né? Cada um faz a sua forma, mas a estrutura está ali para um objetivo, né? Então, utilizem a estrutura, não tenham medo de utilizar a estrutura, porque é até melhor para vocês. Porque quando você for treinando em casa, utilizando sempre aquela estrutura, quando você for escrever, vai ser automático quase, tá? E o terceiro ponto, o repertório sociocultural.
que a gente também vai falar bastante sobre ele hoje. E eu vou mostrar para vocês que repertório sociocultural não necessariamente precisa ser um filósofo, um sociólogo, uma citação super difícil lá de Nietzsche, de Marx, que seja, tá? Pode ser algo mais simples, mas que tenha os 3 elementos, né? Que são, vou botar aqui, um repertório legitimado, ou seja, não pode ser voz da sua cabeça, não pode ser vi no WhatsApp, minha mãe me contou, minha avó dizia, não pode ser isso, tá? Um repertório legitimado é um repertório que tem autoridade. Então, se for escolher um sociólogo, que ele tenha autoridade para falar sobre aquele assunto que você está discutindo. Se for falando sobre, se você for escolher uma série, por exemplo, que é possível, né, que seja uma série assim um pouco mais conhecida de repente, né? For falar com alguma coisa de filme também, mesma coisa. Livros, né? Livros, autores, né? Tem autores aí renomados e eles são legitimados, eles são autoridade para falar, tá? Então, o primeiro ponto é repertório legitimado, tá? Que tenha embasamento ali, que tenha respaldo da ciência, que tenha respaldo cultural, tá? Nada de vozes da minha cabeça, minha avó me contou, vi no WhatsApp, tá? Segundo ponto, um repertório que seja pertinente. Então, não adianta você chegar com o melhor repertório do mundo, tá? Mais elaborado que tudo e não for pertinente ao tema, tá? Tem que fazer esse link. Então, isso é muito importante também. E, por último, um repertório que seja produtivo, tá? Produtivo porque ele vai, de alguma forma, contribuir para a sua argumentação. Se você botar ali só por botar, então não foi produtivo, tá? E para o repertório ser corretinho, casar direitinho, tem que ter esses 3 elementos, beleza? Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre o tema, só aprofundar um pouquinho, utilizando esse tema aqui, que é o da redação de 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, nós temos aqui 2 pontos que a gente pode tirar desse tema, que é a manipulação do comportamento e o controle de dados. Então, na minha redação, durante aquelas 30 linhas, eu preciso, é necessário, é essencial, é importante você utilizar esses dois pontos, tá? Pode ser tanto escrito exatamente como está ali, manipulação e controle de dados, ou você pode usar sinônimos que eu vou mostrar para vocês. Então, como seria a fuga ao tema nesse caso? Seria abordar exclusivamente sobre tecnologia, sobre mídia ou sobre outros assuntos parecidos, tá? Então, se eu preciso falar da manipulação do comportamento e do controle de dados, se eu só ficar falando de tecnologia, porque a tecnologia é isso, porque a tecnologia é aquilo, porque a causa da tecnologia, a consequência da tecnologia, eu fugi ao tema, tá? Porque eu preciso falar da manipulação e do controle de dados, ok? Por exemplo, também falar só sobre internet. A internet aqui, ela também é um ponto-chave, mas ela está mostrando, ela está vindo mostrar, na verdade, que a manipulação e o controle só se dá por causa da internet, né? A internet é uma ferramenta ali para que essas 2 coisas aconteçam. Então, eu não posso falar só de internet também, tá? Então, por exemplo, também, quando esse tema saiu, eu vi muita gente falando sobre, vou falar sobre fake news. Fake news é algo muito legal, é um exemplo muito legal, uma contextualização muito legal, ainda mais para o mundo atual, né? Para as situações que a gente viveu recentemente. Porém, não pode falar só sobre fake news. A fake news aqui seria nessa parte aqui de manipulação do comportamento do usuário. Estaria linkado a isso, tá? Mas ainda tem o controle de dados na internet, tá? Então tem que prestar muita atenção nisso.
E como seria a tangência, tá? É a abordagem incompleta dos elementos relacionados ao tema. Então, se eu falar só sobre a manipulação e não falar sobre o controle, ou falar só sobre o controle e não falar da manipulação, tá? Aí isso daí seria uma tangência, tá? E o que seria, então, essa abordagem completa, né? Eu tô falando que não fazer, vamos falar do que fazer. Essa abordagem completa nesse tema específico seria a menção ao controle de dados da internet e a manipulação do comportamento e ou, né, um dos dois, as consequências, os efeitos, os exemplos do ato de manipular o usuário. Tá? Então você vê aqui que, apesar de ter só esses dois elementos, tem muitas coisas que a gente pode tirar deles e continuar, né, ali no tema, continuar ali, sem acontecer a fuga, sem acontecer a tangência. Tá bem? Agora vamos falar sobre repertório. Okay? Como eu falei para vocês, o repertório ele tem que ter três elementos. Ele tem que ser legitimado, pertinente, produtivo. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão dele ser legitimado. O repertório sociocultural caracteriza-se como toda e qualquer informação, fato, citação, manifestação cultural ou experiência vivida que de alguma forma contribui como argumento para seu ponto de vista. Tá? Então, olha só, nesses tipos de repertório aqui, só tem um que a gente vai utilizar, tá? Apesar de os outros ali, né, estarem como tipos, eu sugiro e, sim, eu realmente falo para vocês, foquem nisso, é o legitimado, porque é ele que vai levar a gente a tirar 200 nessa competência, tá? Então, por exemplo, esse primeiro aqui, baseado nos textos motivadores, né? O da cópia eu nem botei aqui, porque, gente, não é uma opção pra gente, tá? Não é uma opção copiar texto motivador. O que pode acontecer é você se basear nos textos motivadores, utilizando as informações disponibilizadas e parafraseando uma coisa ou outra, tá? O problema de usar é que, se você utilizar somente, se todo o seu repertório for só baseado nos textos motivadores, você ainda não consegue os 200. Porque você não está mostrando profundidade, você não está mostrando originalidade, tá? E o Enem, ele quer ver isso, ele quer ver quais repertórios externos você está trazendo para sua redação, tá? Não é só os que estão ali. Então, você pode sim usar texto motivador baseado, tirar dados de lá, de repente, algum dado estatístico, alguma coisa, mas cuidado, tá? Cuidado. Não pode usar somente os textos motivadores. O não legitimado e o legitimado, eu botei aqui só para fazer mesmo um contraste, tá? O não legitimado, ele seria utilizar tudo isso aqui que eu falei, informação, fato, citação, manifestação cultural, experiência vivida, só que sem respaldo científico ou cultural. Então, não tem como você provar, não tem fonte, tá? E se não tem fonte, não é legitimado, simplesmente, tá? Então, você não pode falar lá o seu repertório ser segundo pesquisas, mas que pesquisas? Você tem que falar, se é uma pesquisa feita pelo IBGE, que o IBGE, ele é uma autoridade, ele é legitimado. Mas se é segundo pesquisas que eu vi no Facebook, aí não vale, tá? Aí já é um repertório não legitimado. E, né, em contraste, o legitimado seria todos esses usos aqui, das informações, etc., com respaldo científico ou cultural, tá? Até botei aqui sem, mas foi um errinho, tá? Eu vou arrumar. É com respaldo. Agora a questão dele ser pertinente. Então, trata-se da associação do repertório legitimado. Então, você já escolheu o repertório legitimado. Agora, o segundo passo é associar ao menos a um dos elementos do tema. Então, você, por exemplo, naquele tema de 2018, você vai ter que associar esse repertório ou a manipulação de dados, ou a manipulação do usuário, do comportamento do usuário, ou ao controle de dados, tá?
E essa associação pode se dar por sinônimos, hiperônimos e hipônimos. Aí eu botei aqui, né, 3 elementos, ok? Que estão aqui na nossa frase tema, que a gente pode associar sem necessariamente falar sobre manipulação, tananana, controles, tananana, e usar a palavra internet, tá? Então, na internet tem algumas coisas, por exemplo, como redes sociais, né? Fake news, é o que entra aqui também, WhatsApp, rede, browser, navegador. Então, por exemplo, você está falando sobre a manipulação do comportamento, você pode utilizar as redes sociais, pode utilizar fake news, WhatsApp, tá? Para falar sobre isso, beleza? Não necessariamente citando a manipulação. A manipulação em si, o que você pode falar ali? Consumismo, influência no comportamento, acreditar em mentiras, tá? E o controle já vem a questão do roubo de dados, big data, algoritmo, trending topics, tá? Então, são palavrinhas-chave também para você falar sobre o assunto, utilizar os elementos, sem necessariamente citar exatamente como está na frase tema, tá? Até porque ficar repetindo o tempo todo não é muito bom, né? O Enem não liga muito na questão de repetição quando é sobre o tema, né? Quando você fica repetindo as palavras relacionadas ao tema. Mas, assim, por uma questão mesmo de texto, né? De coesão, não é bom você ficar repetindo tantas vezes, tá? Então, é bom você utilizar alguns sinônimos, hiperônimos, hipônimos, etc. E agora vamos ver a questão dele ser produtivo. Então, ocorre o uso produtivo de repertório legitimado e pertinente ao tema quando o participante vincula esse repertório à discussão proposta, ainda que de forma pontual. Então, você escolheu um repertório legitimado, você escolheu um repertório que é pertinente ao tema, agora você precisa vincular ele à sua discussão. Então, eu coloquei um exemplo aqui do que não fazer, tá? Então, essa pessoa aqui utilizou a obra Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, e ela falou aqui sobre a história do livro, né? Pessoas começam a ficar cegas, apenas uma mulher se salva, ela ajuda os outros fingindo também estar cega, ela dá o suporte, né, para eles e tudo mais. Aí ela falou sobre isso, né? Ela falou sobre a obra, falou sobre ensaio sobre a cegueira, falou de José Saramago, que é muito importante, que é super autoridade, né? Só que ela não vinculou isso com nada. Olha só, ela falou e no final ela falou assim: assim, deve-se haver um certo limite quanto ao uso da internet, tendo em vista a busca por informação, diversão e contato fora dela. E sempre precisamos de alguém para voltarmos a enxergar. Não teve um vínculo entre a discussão que ela está propondo, né, e o repertório dela. Sendo que esse repertório, né, Ensaio sobre a Cegueira, quem não conhece, procure conhecer, porque é um livro que dá para a gente citar em vários temas. É um repertório muito bom, né? Só que ela não soube utilizar ali de uma forma, né, mais certinha, né, utilizando todos os elementos do repertório. Ela parou ali, né, logo no produtivo, que era o último, beleza? Então, é isso aí, gente. Sobre o repertório, ele precisa ter 3 elementos: legitimado, pertinente, produtivo, ok? E agora vamos só dar uma olhada aqui rapidamente na questão dos textos motivadores, tá? Então, olha só. Eu coloquei só do texto 1, 2 e 3, tá? Do mesmo tema, da manipulação de comportamento, etc. Só para a gente olhar algumas coisas por cima. Então, olha só. O texto 1 é um texto, o gosto na era do algoritmo, e fala aqui sobre, usuários de um serviço de música digital recebem uma lista personalizada de músicas que lhes permite descobrir novidades. Assim como o sistema de outros aplicativos e redes sociais,
Este cérebro artificial consegue traçar um retrato automatizado do gosto de seus assinantes e constrói uma máquina de sugestões que não costuma falhar. O sistema se baseia em um algoritmo cuja evolução e usos aplicados ao consumo cultural são infinitos. De fato, plataformas de transmissão de vídeo online começam a desenhar suas séries de sucesso, rastreando o banco de dados gerado por todos os movimentos dos usuários para analisar o que os satisfaz. Então, olha só, nesse texto, o que a gente poderia tirar dele? Para, assim, botar nome, a gente pode falar do serviço de streaming Netflix, né? O Netflix, ele é um sistema que acontece isso. Se você tem Netflix, você pode checar lá que algumas séries, principalmente as séries que são deles, né, são originais deles, eles mudam a capa de acordo com a conta, né? Então, por exemplo, se eu entrar na conta da minha mãe, a capa da série que eu estou assistindo vai ser diferente, e se eu entrar na minha conta, vai ser completamente diferente. Por quê? Eles pegam o que você mais assiste, os seus gostos, e eles personalizam aquilo para chamar a sua atenção. Tá? Então, várias vezes eu comecei a ver uma série que eu olhei a capa e eu falei, ó, que bacana! E fui lá assistir, né? Então, isso daí é uma manipulação de comportamento, vocês concordam? Né? A questão também do serviço de música digital. A gente pode pensar no Spotify. Spotify também acontece isso. Toda semana, todo dia, basicamente, você entra lá e eles fazem um mix de músicas baseadas nas músicas que você ouve, geralmente. Eles pegam esses dados, né, para fazer ali algo personalizado. Então, e apesar de estar aqui no texto motivador, né, de uma forma assim mais explicando, você poderia pegar essas informações para se basear e trazer para uma discussão mais externa, né? Então, você falar, por exemplo, sobre, de repente, um sentimento de pertencimento que isso traz, né? Porque é como se a gente se sente feliz, né? Esse é um mindset de hoje em dia. A gente se sente feliz no lugar onde a gente tem coisas personalizadas e tudo mais. Então, poderia ser uma discussão, você tirou uma informação ali do texto motivador, mas sem exatamente copiar, tá? Outra coisa que também, aqui no finalzinho que ele fala, achei, e esse é o problema principal, a ilusão de liberdade de escolha que muitas vezes é gerada pelos algoritmos, né? Também uma outra discussão muito legal, essa liberdade de escolha que a gente acha que a gente tem, mas na internet na verdade não tem, né? O tempo todo a gente está recebendo ads, né, personalizados, e nesses ads personalizados vem geralmente coisa para a gente comprar, por exemplo, para aumentar o nosso consumismo, né? Então é também algo a se pensar. Vou olhar aqui também o texto número 3, que tem dados, tá? E aqui está falando sobre a utilização da internet e a finalidade do acesso à internet. Então, olha só, 64,7% das pessoas de 10 anos ou mais de idade utilizaram a internet. 63,8% homens, 65,5% mulheres. Cerca de 85% dos jovens de 18 a 24 anos de idade e 25% das pessoas de 60 anos ou mais de idade utilizaram a internet. Então, esses dados aqui são importantes para a gente pensar na sociedade, né, em frente a dados. Então, olha só, 85% dos jovens de 18 a 24 anos utilizam a internet. Isso é um fato, os jovens hoje em dia são a grande população da internet. Mas olha só, 25% das pessoas de 60 anos ou mais utilizaram a internet. Então, essa porcentagem de pessoas idosas utilizando a internet aumenta cada vez mais, né? Nem que seja só um dispositivo, né? Só um WhatsApp para continuar conversando com a família, no grupo da família, ou um WhatsApp para curtir fotos e comentar, né? Mas essa porcentagem está aumentando. Então, isso mostra como a gente vai se adaptando, né? Nós temos uma realidade agora, né? Essa realidade digital, que a gente precisa se adaptar a ela.
né? Então, essas pessoas idosas que não nasceram nesse mundo, não nasceram quando a gente tinha computador, notebook, celular, tablet, que seja, elas estão se adaptando, né? Então, isso mostra assim, como a internet realmente manipula, né? A internet, no geral, manipula essa questão do comportamento de você querer estar ali onde todo mundo está, né? Querer observar, estar por dentro ali das informações rápidas, como todo mundo está, ok? Então, outro ponto também a se pensar, ok? E também os outros dados que tem aqui é sobre a finalidade, né? Então, 94,2% é para enviar ou receber mensagem de texto, 76% assistir a vídeos, programas, séries e filmes, né? Então, você pode perceber aqui também várias coisas. E isso daqui é de 2016, ó. É bom olhar sempre a fonte também. Isso daqui é de 2016 e já estava, né, em alta. Então você imagina agora, ainda mais em 2020, né, que foi um ano que todo mundo, de alguma forma ou de outra, foi obrigado a ir para a internet, né, a utilizar mais a internet por conta do distanciamento e tudo mais. Então, são coisinhas que você pode tirar do texto motivador sem necessariamente utilizar, copiar, tá? Apenas se baseando. Então, vamos agora falar um pouquinho sobre repertórios, tá? Como eu já tinha dito para vocês, repertório não precisa necessariamente ser, como que eu posso dizer, algo muito rebuscado, muito assim, super bem pensado, tá? O importante é que ele seja legitimado, pertinente e produtivo, tá? Se utilizar um filme da Marvel vai ser pertinente para sua discussão, vai ser produtivo para o seu argumento, você pode utilizar, tá? Então, para provar isso daqui para vocês, eu trouxe 2 repertórios baseados em séries, tá? Nas próximas aulas eu vou tentar cada aula trazer um repertório diferente. A próxima provavelmente vou tentar trazer alguma coisa relacionada a livros, a literatura, para você poder utilizar, vocês poderem utilizar, tá? Mas hoje eu quis pegar essas 2 séries, que são séries que tratam de assuntos super importantes, tá? E que a gente pode utilizar de uma forma bem legal na nossa redação. Então, primeiro de tudo é a série Black Mirror. Essa série ficou mais famosa, né, nessa redação mesmo de 2018, que muita gente optou por utilizar Black Mirror, porque, para quem não conhece, eu vou até ler aqui a sinopse. Black Mirror explora um futuro próximo onde a natureza humana e a tecnologia de ponta entram em um perigoso conflito, tá? Então, basicamente mostra assim uma tecnologia uma alta tecnologia, assim, né, que não é tão distante da gente, né? Fala muito sobre inteligência artificial, chips, tudo isso, e mostra, não é uma série que mostra os benefícios, né? Mostra os malefícios dessa tecnologia, como que ela pode contribuir de forma negativa para a sociedade, né? Então, tem alguns episódios, cada episódio da série, na verdade, ele é independente. É por isso que é uma das séries assim mais legais para se usar na redação, porque como cada episódio tem um tema diferente, né? A gente pode utilizar muitas coisas deles. Mas eu coloquei aqui 4 episódios, que são episódios que eu acho sensacionais para utilizar na redação, tá? Tem muito mais, mas esses 4 aí são os que estão assim no meu coraçãozinho para utilizar isso, que se eu fosse fazer minha redação, eu ia tentar, né, se fosse pertinente, obviamente, colocar na minha redação. Primeiro é o episódio Black Museum. Ele fala muito sobre a questão de racismo enraizado, tá? E a condenação de inocentes. Não vou falar sobre o episódio aqui exatamente, mas nesse episódio a filha de um homem que foi acusado injustamente, né,
por meio também de um racismo, né? Porque foi aquela questão de apontar o dedo para o primeiro, né? Que sem prova nenhuma direito. Então, esse episódio, inclusive, a gente pode fazer um link muito legal ao Black Lives Matter, né? Que é esse movimento. Então, de repente, se um tema for relacionado a isso, né? Relacionado a racismo, enfim, você pode utilizar isso sem medo, porque é um episódio fantástico para mostrar isso, tá? Fala muito sobre também a tortura como um entretenimento. Então, eu não vou falar mais porque esse episódio tem cheio de reviravoltas. Então, se vocês, né, quiserem assistir, não vou fazer spoiler para vocês. O segundo episódio é o episódio Archangel, né? Nesse episódio, basicamente, uma mãe, ela coloca um chipzinho na cabeça da filha depois que ela se perde num parque, ainda pequena, e ela tem um monitoramento assim 24 horas para a filha, com a filha, né? Então, fala muito sobre superproteção parental, sobre alienação, porque a menina, ela, tudo que ela vê que possa estressar ela de alguma forma, né, a mãe coloca uma censura, né, para ela não ver aquilo. Então, ela é uma menina, depois, né, ela vai crescendo, mostra o crescimento dela, mas que ela nunca viu sangue, que o cachorro late, ela não consegue ver o cachorro, é tudo censurado. Então, mostra muito essa questão de superproteção, alienação, tá? Então, outro episódio também que pode usar sem medo. Terceiro episódio, e é o episódio que eu acho assim mais fantástico para usar quando é questão de rede social, de internet, é o episódio Nosedive, tá? Nesse episódio, a gente fala muito sobre artificialidade nas relações humanas, fingimento nas redes sociais e necessidade de validação. Porque a personagem principal, né, na verdade, o episódio, de forma geral, ele se passa num mundo, né, não tão distante assim, se a gente for pensar, que tudo é baseado em notas que você dá pelo celular, tá, para a pessoa. Então, tem aí um sistema de 0 a 5, né? E quem está lá na nota 5 é tudo na sociedade, né? Uma pessoa muito bem vista na sociedade. E quem está ali no 3, no 4, fica sentindo essa necessidade de crescer, de se validar, né? Então, para acontecer esse crescimento, eles fingem nas redes sociais, eles fingem nas relações humanas. Então, tem várias cenas nesse episódio, por exemplo, da personagem principal, que ela está no espelho treinando a risada dela para soar assim mais simpática. Então, vocês podem perceber que é um negócio assim que não é tão distante, né? Hoje em dia a gente tem bastante gente que faz esse tipo de coisa, né? E é um bom repertório para você utilizar de repente, se o tema for sobre alguma coisa de rede social, sobre manipulação de imagem nas redes sociais, tá? E o quarto e último episódio é o episódio San Junipero, que é o meu preferido. Eu acho ele sensacional. Mas, basicamente, nesse episódio, as pessoas idosas, elas são levadas a meio que uma realidade alternativa, né? O espírito delas, digamos assim, a consciência delas, é levada a esse mundo alternativo, em que lá elas são jovens e elas vão para festas e tudo mais. Então isso mostra muito essa questão do envelhecimento da população, né? Essa vontade de ser novo de novo, né? A nossa expectativa de vida aí está cada vez aumentando mais, né? E a sociedade hoje em dia não está sabendo muito o que fazer com esses idosos, né? Os próprios idosos não têm muita noção do que fazer, porque antigamente a expectativa de vida não era tão grande, né? Então aí a gente tem, ó, se cair algum tema relacionado aos idosos, San Junipero é um repertório sensacional. Fala também um pouco sobre homossexualidade e homofobia, né? Que no episódio também uma das personagens, né? Ela fala sobre isso, que na vida mesmo dela ela sofria um pouco de homofobia e tudo, e quando ela foi para esse mundo alternativo, né, esse depois da vida, ela pôde ficar com quem ela queria, né, que era uma outra mulher. Então
é muito interessante também. E a eutanásia também, que uma das personagens principais, ela tá ali aquela discussão, né, interna ali, se ela deveria fazer ou não, porque ela tá bem idosa, né, e a eutanásia, nesse caso aqui, significaria que ela iria de vez para esse mundo alternativo, né, para esse afterlife, né, esse depois da vida. Então, também é um ótimo episódio para assistir, beleza? E agora, The Handmaid's Tale, que é também conhecido como O Conto da Aia. Aqui eu vou falar da série em específico, mas existe o livro também, O Conto da Aia, tá? Então, vou ler aqui também, mas em The Handmaid's Tale nós temos um mundo distópico chamado Gilead, tá? E que tem um regime que trata as mulheres como servas e propriedade, apenas. Então, as mulheres férteis, elas são chamadas de aias, elas passam por diversas situações de humilhação, inclusive abuso sexual, né? E o papel delas ali é só ter filhos, ok? Elas têm os filhos e entregam os filhos para o comandante, a esposa do comandante, né? E apenas isso, esse é o papel delas. Ter filhos e passar por diversas situações assim inimagináveis, tá? Então, é uma ótima série para a gente falar sobre, por exemplo, direitos, ou nesse caso, né, dessa série aqui, a falta dos direitos, então, das mulheres. Então, essas mulheres, independente se for aia, que tem 3 castas, né? De repente, independentemente se for aia, se for esposa do comandante, se for as martas, que são as mulheres responsáveis por cuidar de casa, né, como empregadas domésticas, independente de qual tipo, né, entre aspas, de mulher que tem naquela sociedade, todas elas são privadas de ler, de escrever, de, enfim, entrar em contato com qualquer manifestação cultural. Então, isso também é um repertório muito bom para você utilizar nessa questão de direitos das mulheres, tá? Segundo ponto é a manipulação por meio da linguagem. Então, neste mundo distópico, que é Gilead, eles têm um vocabulário oficial próprio. E esse vocabulário oficial, ele é realmente para servir essa sociedade patriarcal. Então, por exemplo, as aias não são chamadas nunca pelos nomes delas mesmas. Tá? Elas são chamadas por exemplo, a personagem principal no começo, ela era chamada de Offred. Offred, na verdade, é O-F-D, e Fred, que era o comandante, o nome do comandante da casa onde ela estava. Então, traduzindo assim literalmente, seria The Fred, né? Então, vocês podem perceber que é uma linguagem, eles utilizam da linguagem também como uma forma de manipulação, ok? O terceiro ponto é homofobia. Então, tem uma personagem em The Handmaid's Tale, que é a Emily, se eu não me engano, e acontece isso com ela. Né? Quando ela estava, antes, né, do golpe acontecer, de Gilead se formar, ela era casada, ela tinha uma esposa, tinha filho, e ela não pôde seguir, né, fugir desse golpe, digamos assim, que ela estava indo para o Canadá, porque o casamento dela foi anulado. E ela não teve mais esse direito, né, de estar casada com a esposa dela. E também durante, né, em Gilead já acontece muito disso. Todas as pessoas que são chamadas de traidores de gênero, entre aspas, elas são enforcadas, né, no meio da praça, assim, né, para mostrar que aquilo não poderia ser feito, né, que estava errado, que eles estavam cometendo algum tipo de pecado. Então, também é algo incrível, essa série muito boa também para falar sobre isso, ok? E por último, é a questão da rebelião. Em vários momentos da série, as mulheres têm alguns momentos assim de desobediência coletiva, digamos assim. Elas vão contra esse regime opressor. Até mesmo as esposas dos comandantes têm alguns momentos que elas fazem isso. Né? Elas tentam, assim, de alguma forma, acabar, né, com esse regime.
E cada vez que acontece isso, que elas se juntam, que elas têm algum movimento, isso vai enfraquecendo cada vez mais Gilead. Então, é também interessantíssimo falar sobre isso, né? Citar esse aspecto da série como um repertório. Então, vocês percebem aqui que eu coloquei 2 repertórios que são simples, né? Ao ver assim, vou citar uma série na minha redação, mas não tem problema nenhum, tá? É até interessante. Mas, como eu disse, e eu repito, repertório precisa ser legitimado, tá ok? É uma série, é legitimado, mas precisa ser pertinente e precisa ser produtivo para você. Para sua redação, na verdade, não é para você não, para sua redação. E agora vamos terminar aqui analisando. Ok? Então, eu coloquei 2 redações. A primeira redação é da Jamile. E eu vou mostrar para vocês só o tipo de repertório que ela utilizou, tá? Em cada parágrafo. No parágrafo de introdução e nos 2 de desenvolvimento. Então, aqui no repertório 1, ela utilizou logo aqui no tópico frasal dela. Que série? Black Mirror. Então, ela fala aqui: a série britânica Black Mirror é caracterizada por satirizar a forma como a tecnologia pode afetar a humanidade. Dentre outros temas, o seriado aborda a influência dos algoritmos na opinião e no comportamento dos personagens. Fora da ficção, os efeitos do controle de dados não são diferentes dos da trama e podem comprometer o senso crítico da população brasileira. Tá vendo só? Utilizou Black Mirror, que é um repertório legitimado, linkou isso à discussão, né? Olha aqui, fora da ficção, efeitos tananã, tananã, tananã. E o que ela faz por último? É produtivo, porque ela conclui dizendo: assim, faz-se pertinente debater acerca das consequências da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E outra coisa que ela fez maravilhosamente aqui foi utilizar as palavras-chave, né? Utilizar os elementos. Então, falou aqui sobre controle de dados, aqui falou sobre o tema inteiro, né? O tema, toda a frase tema, manipulação do comportamento, tananã. Então, perfeito. Isso daqui é uma forma que ela utilizou de usar o repertório. Agora, repertório número 2, tá? Que esse é no parágrafo de desenvolvimento 1. Por um lado, a utilização de algoritmos possui seu lado positivo. A internet surgiu no período da Guerra Fria com o intuito de auxiliar na comunicação entre as bases militares. Então, olha só, aqui já usou um repertório histórico, pensando numa alusão histórica. Todavia, com o passar do tempo, tal ferramenta militar popularizou-se e abandonou parcialmente a característica puramente utilitária, adquirindo função de entretenimento. Tá vendo? Usou aqui corretamente, né? Linkando ao tema ali, aos elementos. Hoje, a internet pode ser utilizada para ouvir músicas, assistir filmes, ler notícias, também se comunicar. No Brasil, por exemplo, mais da metade da população está conectada, de acordo com pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o que significa a consolidação da internet no país, e neste contexto surge a relevância do uso de dados para facilitar tais ações. Então, vocês percebem aqui que ela utilizou também o IBGE, que é outra autoridade, né? É um outro repertório muito interessante. E agora o repertório número 3 e o último. Por outro lado, o controle de dados ressalta-se em seu lado negativo. Segundo o sociólogo Pierre Levy, as sociedades modernas vivem um fenômeno por ele denominado novo dilúvio, termo usado para caracterizar a dificuldade de escapar do uso da internet. Então, mais uma vez, ela utilizou um outro repertório aqui, né? Que é um repertório utilizando teóricos. E ela vai utilizar também aqui mais uma vez o IBGE, 85%. Aí vocês percebem aqui que esse dado que ela botou aqui, percebe-se que o conceito materializa assim, apontamentos do IBGE, os quais expõem-se cerca de 85% dos jovens entre 18 e 24 anos de idade utilizaram a ferramenta em 2016. Esse dado aqui ela não tirou da cabeça dele, não. Você viu que está lá nos textos motivadores que eu mostrei para vocês antes, tá?
mas ela não utilizou só esse dado. Ela utilizou um dado externo, né, um repertório externo, que foi para citar o sociólogo Pierre Levy. Tá? É isso que eu estava, né, mostrando para vocês. Não utilizar os dados sozinhos, tem que ter outra coisa também para completar. E então é isso. Essa é a parte da Jamile, tá? Vocês percebem aqui que ela utilizou vários repertórios diferentes, mas super bons, super pertinentes, super legitimados e produtivos, tá? E agora vamos ver por último aqui o da Hila. A obra musical Admirável Chip Novo, da cantora Pitty, retrata a manipulação das ações humanas em razão do uso das tecnologias, que finam por influenciar o comportamento dos indivíduos. Legitimado. Não obstante, tal questão transcende a arte e mostra-se presente na realidade brasileira através da filtragem de dados na internet e sua utilização como ferramenta de determinação de atitudes, consequência direta do interesse do mercado globalizado e da vulnerabilidade dos usuários. Então, pertinente e produtivo. Ela conseguiu fazer muito bem ali a argumentação dela em cima desse repertório, que é uma música, vocês percebem? É uma música. E ela conseguiu utilizar. Vamos ver o segundo repertório dela. Aqui, convém ressaltar, a princípio, o estabelecimento do comércio virtual e sua contribuição para a continuidade da problemática. Quanto a esse fator, é válido considerar a alta capacidade publicitária da web, bem como sua consolidação enquanto espaço mercantil, possibilitador de compra e venda de produtos. Sob esse aspecto, o célebre geógrafo Milton Santos afirma a existência de relação entre o desenvolvimento técnico-científico e as demandas da globalização, justificando, assim, a constante oferta de conteúdos culturais e comerciais que podem ser adquiridos pelos usuários de modo a fortalecer o mercado mundial e o capitalismo. Então, aqui ela utilizou também um repertório citando um geógrafo, né? E, mais uma vez, legitimado, pertinente e produtivo, tá? E vamos ver o terceiro e último repertório que ela usa. Essa conjuntura contraria o estado proposto pelo filósofo John Locke, assegurador da liberdade, gerando falsa sensação de autonomia e expondo internautas a um ambiente não transparente em que decisões são previamente programadas por outrem. Então, mais uma vez aqui, ó, ela utilizou um filósofo, né? A Hila já utilizou, né, quis, né, utilizar mais filósofos, sociólogos, geógrafos e tudo mais. E também é algo muito bom, gente. Vocês podem utilizar. Mas antes, né, de você fazer a sua redação, obviamente, sugiro que você leia algumas teorias, né, que sejam interessantes, mais questão histórica também, quando for utilizar alguma alusão histórica, né, que saiba direitinho, não precisa de repente saber o ano, mas que saiba direitinho o que aconteceu para você não dar tiro no pé, né? Colocar ali e ter alguma informação incorreta, tá? Então, terminamos aqui, né, mais uma aula. Muito obrigada pela participação de vocês. Nas próximas aulas nós vamos tratar um pouquinho mais também sobre repertório. Eu vou trazer alguns repertórios diferentes, né, para vocês perceberem e utilizarem também na redação, ok? Não se esqueçam de entrar lá no grupo do WhatsApp, porque esse material do slide vai ficar lá também, ok? Um beijo e até a próxima.